E aí, pessoal, eu sou o professor Jonas, sou professor de vocês aqui de Química e essa é a nossa primeira aula. A gente vai fazer uma revisãozinha em conteúdo sobre funções orgânicas. Vamos começar um pouquinho com falar um pouquinho sobre o conceito geral de algumas funções inorgânicas e depois partir para cada um individualmente, falando sobre cada um e desenvolvendo exercícios também, certo? Sejam bem-vindos aí ao segundo ano. Essa é a nossa aula de funções inorgânicas. Então, para começar o conceito aí, tem uma historinha para a gente entender o que foi determinado como funções, substâncias orgânicas e inorgânicas. Antigamente pensava-se que as substâncias orgânicas elas eram somente produzidas por seres vivos, certo? Animais e vegetais. E toda a substância mineral era considerada uma substância inorgânica. No entanto, verificou-se que não era correto, pois grande parte das substâncias orgânicas podem sim ser sintetizadas em laboratório, não necessariamente precisavam ser de algum ser vivo. E hoje em dia esses grupos são conceituados da seguinte maneira: as substâncias orgânicas são aquelas os compostos que derivam do elemento carbono, tem cadeias carbônicas, e os inorgânicos são formados por todos os demais outros elementos. Certo? E as principais funções inorgânicas são essas aqui: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O que seriam funções? Funções são grupos de moléculas, substâncias, que têm características em comum. Certo? Então a gente separa por características, por reações que elas participam e acabam participando da mesma maneira. Certo? Em propriedades semelhantes umas às outras. Mas antes de definir o conceito do ácido, base, sais e óxidos, é importante a gente falar sobre dois conceitos muito importantes nas reações químicas, que é o conceito de ionização e dissociação. No conceito de ionização, a gente tem uma molécula, um composto molecular covalente, com ligações covalentes, e que em determinado momento, em contato com a água, ele forma íons, ele se ioniza, certo? Ionização quer dizer que eu estou transformando alguma coisa em íon. Mas anteriormente, essa molécula não tinha carga nenhuma, ela não tinha íons. E a partir da reação que eu fiz aqui, eu formei um cátion e um ânion, certo? Na dissociação, essas cargas do cátion e do ânion, elas já estão presentes, que é o caso de uma molécula aqui, um sal, nesse caso, né, é uma ligação iônica. Deixa eu até ler um errozinho aqui no mouse. Mas, enfim, eu tenho um sal, que é justamente a combinação entre uma substância, um cátion e um ânion, certo? Que só tem atração puramente eletrostática, certo? Não tem uma ligação propriamente dita, a distância não está isso por conta da carga oposta, positivo para negativo. E em contato com a água, essas cargas elas se separam, mas elas já estavam presentes na substância anterior. Então não foi criado o íon. O íon ele só foi separado, foi dissociado, certo? E aqui tem até um exemplo mostrando como acontece essa dissociação. A gente tem um composto iônico aqui, formado por Na+, Cl-, o nosso cátion e o nosso ânion, e esse retículo cristalino, ele é a combinação repetida desse cátion e ânion. E quando eu coloco a água ela simplesmente separa esses íons. A substância ela não deixou de existir, ela simplesmente foi dissolvida, ela foi dissociada naquela solução, certo? Então, por definição, a gente usa uma definição com base na teoria de Arrhenius, dizendo que as substâncias ácidas, elas são as substâncias que, em meio aquoso, em água, elas vão liberar H+ em solução, certo? Esse H+, a gente pode chamar também de próton, ok? Enquanto que a base é uma substância que, em meio aquoso, quando a gente mistura com água, ela vai liberar OH-. Esse OH- a gente chama de
hidroxila, beleza? Então, essas duas substâncias aqui são consideradas um ácido e uma base. No caso dos ácidos, eu vou ter o processo de ionização. Lembra do conceito que eu tive anteriormente? Eu estou formando um íon que não existia antes. E no conceito de base, a gente tem uma dissociação, que é o conceito da existência desses dois íons, e quando eu coloquei água, eles apenas se separaram, certo? Esse é o conceito principal dos ácidos e bases. Então, começando pelos ácidos, a gente tem o seguinte aqui: várias frutas cítricas, né? E a gente vê que elas todas têm em comum um ácido que a gente conhece vulgarmente como vitamina C. Esse ácido é chamado ácido ascórbico e ele é comum em várias frutas cítricas. E é isso que dá o sabor azedo a essas frutas. Então, algumas das propriedades químicas, físicas e organoléticas dessas substâncias são essas aqui. Elas têm sabor azedo, têm alta condutividade elétrica, porque elas formam os íons, né? Elas reagem com bases produzindo um sal e água. Certo? Então, o meu ácido ele reage com uma base formando sal e água. Essa reação sempre vai acontecer na presença de base. Se chama neutralização, isso é muito importante entender. Certo? Elas liberam hidrogênio quando em contato com um metal. Certo? Tem duas moléculas desse ácido em contato com o metal vão liberar gás hidrogênio. E para efeito de nomenclatura, os ácidos eles são divididos em dois grupos. São os hidrácidos e os oxiácidos. Tem que definir mais à frente o que são eles. No processo de ionização, que é a formação dos íons, eu tenho quando uma substância ácida entra em contato com a água e ela acaba liberando esse H+. Então, a gente tem os exemplos aqui. O HCl é o ácido clorídrico. Ele, em contato com a água, libera um H+. O HF, que é o ácido fluorídrico, ele libera também um H+. O ácido sulfúrico, nesse caso, ele libera 2H+ em solução, certo? Então, dependendo da quantidade de hidrogênios que eu tenho em substância ácida, ela vai liberar um ou mais H+ em solução. E a gente classifica, de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula, como hidrácido e oxiácido. Os que não têm oxigênio na sua fórmula são chamados de hidrácidos, e a fórmula geral é dessa maneira aqui. H, já que é um ácido, né, tem sempre que ter H, a quantidade de H é variável de acordo com o tipo de elemento que eu estou associando. E esse S seria um elemento qualquer. Nesse caso, a gente tem aqui os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles formam íons com uma carga negativa. Logo, eles precisam de uma carga positiva para formar um ácido, formando assim os ácidos fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Se vocês notarem aqui, o hídrico, nesses casos, ele está sempre acompanhado aqui do nome do elemento químico. Então, você tem iodo, iodídrico, bromo, bromídrico, cloro, clorídrico, flúor, fluorídrico. A função de cada um está aqui descrita. O ácido fluorídrico, eu vou mostrar essas funções direitinho. Certo? Eu expliquei com o lembrete. No caso do ácido sulfídrico, ele é um ácido da família 16, né, colocou oxigênio, então ele é S2-, né, ou menos 2, faz, e portanto ele precisa de 2H+ para formar um ácido neutro. Então a sua fórmula vai ser H2S, certo? Para quem não lembra como é que eu encontro a fórmula de cada elemento aí, daquela substância, faça o seguinte: se você olhar a tabela periódica, você vai ver que o enxofre está no grupo 16. Logo, ele tem a tendência aí de formar um ânion com carga 2-.
enquanto que o hidrogênio ele tem carga mais 1. Ele está no grupo 1A da tabela periódica. Então, como é que vai ser a fórmula da minha substância no final das contas? Vou dar a cor aqui para a gente desenhar uma borboleta. Essa é a regra da borboletinha. Borboletinha aqui, ó. Esse número 1 aqui, positivo, ele vai descer para cá, certo? Sem carga, sem positivo e negativo, só o 1. E o número 2 aqui de cima, ele vai descer para baixo. Descer para baixo, né? Mas vocês entenderam. Ele vai descer aqui, ó, e ficar o número 2 sem carga também. Ou seja, a fórmula do ácido sulfídrico é H2S. Ah, professor, eu preciso colocar o 1 aqui do lado do S, do enxofre? Não, porque justamente o próprio símbolo S, ele já dá a noção de um átomo desse elemento químico, certo? Então não preciso colocar o número 1. Então a fórmula química do ácido sulfídrico é essa aqui. Ok? Os oxiácidos, eles têm a fórmula, na verdade, começando pela composição, né? Eles têm oxigênio na sua fórmula química, portanto a fórmula dele geral é dessa maneira aqui. Eu sempre vou ter o hidrogênio, a quantidade de hidrogênio vai variar de acordo com o elemento químico, esse é aqui. E o oxigênio aqui também vai ter uma quantidade específica, certo? Para decorar, para facilitar a decoreba aí, para quem vai fazer vestibular, Enem, etc. Você já pode, no segundo ano, você já tem a oportunidade de fazer um teste aí do Enem. A gente tem uma regrinha aqui para a gente decorar a sequência principal desses oxiácidos, certo? Porque a nomenclatura varia um pouquinho de acordo com o número de oxidação. Então, a primeira escala aí dos ácidos com oxigênio é essa aqui. Não como bolo claro, só pão seco, certo? Essa ordem aqui é cada letrinha, que é a primeira letra de cada partezinha da frase, é um elemento químico. Não, N, de nitrogênio, C, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Então fica, não como bolo claro, só pão seco, certo? Então fala aí, decorar, volta o vídeo, pausa o vídeo um pouquinho para vocês decorarem essa sequência aqui. E depois, todos esses ácidos, eles têm hidrogênio na sua forma, só que vai variar a quantidade de hidrogênio que eu vou ter. Então começa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Depois, o oxigênio. 4 vezes 3, 3 vezes o número 4. Então, certo aqui, ó. 4 vezes o número 3 e 3 vezes o número 4. Como do começo? Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 3, 3 vezes o número 4. Então, aqui a gente tem a primeira série dos ácidos, dos oxiácidos. E a nomenclatura deles vai ser sempre terminada em ico, certo? Então, eu tenho ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido silícico. Vou sempre terminar em ico no final de cada nome aí de cada ácido, certo? E tem as variações aqui para os demais elementos aqui da mesma série com o mesmo número de oxidação. Uma coisa para o cloro, bromo e outro, certo? Por que tem essa nomenclatura um pouquinho diferente para vocês decorarem a primeira série dos oxiácidos? Porque depois, alguns desses elementos químicos, os halogênios, por exemplo, eles têm diferentes números de oxidação. Eles vão variar também a quantidade de oxigênio que tem na forma de cada elemento. Para quem não sabe, o número de oxidação, ele
tem outro conceito agora, mas inicialmente foi colocado assim, oxidação, uma quantidade de oxigênio que tem na fórmula. Então, vocês percebam aqui, por exemplo, a gente tem a primeira série, que é o ácido clórico, foi esse carinha aqui que a gente viu na decoreba, né? O ácido clórico, esse cara aqui. Só que aí tem as outras versões do ácido clórico. Esse é o mais normal, ele tem NOx igual a mais 5. Mas eu posso ter mais oxigênio na fórmula, quanto eu posso ter menos oxigênio na fórmula, certo? Aí ele vai variar de acordo com essa sequência aqui. Se eu tenho o meu ICO, pode ser ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, qualquer um deles. Ele perdeu um átomo de oxigênio, ele vai para oso automaticamente. Então, ácido clórico, ácido cloroso, certo? Ácido clórico é o primeiro da série, ácido cloroso. Perdeu um oxigênio. Se ele perder mais um oxigênio, professor, o que vai acontecer? Ele vai para ácido hipocloroso, certo? E se acontecer o contrário? Se acontecer o contrário, se ao invés de perder oxigênio, ele ganhar mais oxigênio. Então aí a gente vai para hipo ainda, continua sendo hipo, só que a gente coloca o per na frente. Então o ácido clórico fica ácido perclórico, certo? O perclórico é o que tem o maior número de oxidação e o menor número de oxidação é o hipocloroso, certo? Então, se liga nisso. Independente de qualquer um ali, perdeu oxigênio, ele vai para oso, de hipo para oso, certo? Se ele perdeu oxigênio, vai de hipo para oso. Vamos testar um exemplo aqui. A gente tem aqui como exemplo o ácido nítrico, que é o primeiro da série, HNO3. Esse é o ácido, vai ser, deixa eu apagar isso aqui que eu veio, que coloca o bate. Ali primeiro, tá? Pronto. Ácido nítrico, HNO2, ácido troca aí por oso, certo? Então, daqui para cá eu perdi um oxigênio. Então fica de ácido nítrico, ácido nitroso. Beleza? No caso do ácido carbônico e o ácido bórico, eu não tenho essa variação de per-brômico, per-carbônico, porque ele já está no número máximo de oxidação. Certo? Então não tem essas variáveis. Vai depender muito do elemento que eu estou falando. Exemplo do nitroso, só tem o nítrico e o nitroso. Ele tem essa quantidade aí de variações de número de oxidação. Mas o enxofre ele pode ter essas variações, o fósforo pode ter essas variações, porque eles têm uma escala maior de números de oxidação. Então, exemplo, né? Família 17 é o cloro, tem todas as variações. Líquido, oso, perico e cloroso. Família 16, que é o ácido sulfúrico, tem o sulfúrico e o sulfuroso, certo? Depende de cada um aí, ele vai ter uma variação de acordo com o número de oxidação. Os ácidos, eles vão reagir com o que a gente chama de indicadores de ácido base, mudando a coloração dessa substância. Os indicadores de ácido base, eles são substâncias que têm interações químicas com o H+, em solução, que é liberado pelos ácidos. E, portanto, eles mudam a coloração de acordo com a quantidade de H+ que está em solução, certo? E isso vai dar uma noção de pH. pH é o que a gente chama de potencial hidrogênio iônico. pH é se a molécula é muito ácida ou pouco ácida, ou mais próximo do básico, né? Então, a gente tem uma escala que ela varia de 0 a 14, certo?
O pH abaixo de 7 é um pH ácido. Um pH acima de 7 é um pH básico. E o centro aqui, em 7, eu digo que o pH é neutro. Ele nem tem muito ácido, nem tem muita base. Ele tem a quantidade exata, o equilíbrio entre as duas substâncias. Portanto, é uma substância neutra. E a gente consegue variar, ver essa coloração diferenciada também com substâncias que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa. A gente pode usar a uva, o suco de uva, como indicador de ácido e base, e ele vai dar essa escala aqui de coloração. Os ácidos são os mais rosinhos aqui, né? E os azuis esverdeados são as bases. O jambolão, que eu não sei que fruta é, mas é roxo também, jabuticaba, amora, outras substâncias, repolho roxo, o próprio açaí, certo? Então, várias substâncias, elas têm essa característica de reagir de forma diferente com ácidos e com bases. Esses indicadores que eu coloquei nessa tabelinha, eles são indicadores que são usados no laboratório. E cada um vai dar uma coloração específica em contato com a substância ácida. A classificação dos ácidos de acordo com a quantidade de hidrogênio é dita da seguinte maneira. Se eu tenho um átomo de hidrogênio sendo liberado na ionização, eu digo que ele é um monoácido. Se ele libera 2 hidrogênios, é um diácido, 3 hidrogênios, triácido, 4 hidrogênios, tetraácido, certo? Então, quanto mais ácidos ele puder liberar, mais ácida é a substância. Então, aqui a gente tem um exemplo muito interessante, que é do ácido fosfórico. O ácido fosfórico, que é o primeiro aqui, ele tem 3 hidrogênios ácidos. O que seria esse hidrogênio ácido? O hidrogênio ácido é o hidrogênio que vai sair na ionização. Só que esse hidrogênio ácido, ele só vai sair se ele estiver ligado a um átomo eletronegativo, certo? Então, relembra lá na tabela periódica uma escala de eletronegatividade, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. A sequência é essa aqui: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A escala, ela segue essa ordem aqui, ó. Então, o mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo é o hidrogênio, certo? Então, esse hidrogênio, ele pode sair, esse hidrogênio aqui, ele vai sair tranquilamente, porque ele está junto do oxigênio, que é um átomo eletronegativo, certo? Então, aqui sai 1, 2, 3 hidrogênios. Eu tenho 3 hidrogênios ácidos, ele é um triácido. Na outra variação, esse é um outro ácido de fósforo, ele só tem 2 hidrogênios ácidos. São os 2 únicos ligados diretamente ao oxigênio. O terceiro hidrogênio, ele está ligado com o fósforo. E se você olhar pela escala, esse fósforo está muito próximo, na escala de eletronegatividade, muito próximo do hidrogênio. A gente tem uma eletronegatividade baixa, certo? E, portanto, ele não sairia, porque não teria força para arrancar esse hidrogênio. Beleza? A mesma coisa acontece com o ácido pirofosfórico. Na verdade, não, né? Pirofosfórico é hipo. Esse é ácido fosfórico, fosforoso, e esse é hipofosforoso. Estou diminuindo a quantidade de oxigênio. 4, 3 e 2. Esse hidrogênio é ácido e os outros dois não, porque eles estão ligados com fósforo, certo? Então, aí, o ácido depois, o ácido carbônico, 2 hidrogênios ácidos, é um diácido. A força do ácido, ela é medida pela quantidade de ionização que acontece na molécula, certo? Então, quanto mais íons H+ ele libera, mais ácida é a substância. Mas tem outras formas de calcular também, certo? Essa fórmula aqui, por exemplo, o alfa, ele calcula
o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissociadas, dissolvidas. Beleza? Nesse caso aqui, eles não vão pedir para você colocar a quantidade de cada um, porque isso já é meio que tabelado. Mas pode acontecer de aparecer alguma questão mostrando o percentual de alfa, que é a quantidade de alfa de cada ácido. E logo a gente vai perceber que tem um alfa maior é uma substância mais ácida, porque liberou mais H+ na solução. Então, todas aquelas substâncias que têm alfa maior do que 50% é uma substância, um ácido forte. Um ácido que está entre 5% e 50%, ele é considerado um ácido moderado. E um ácido abaixo de 5% é considerado um ácido fraco, certo? Aqui estão uns exemplos também de hidrácidos. É uma outra maneira de a gente descobrir quem é ácido forte e quem é ácido fraco, que é através da eletronegatividade. Então, nos hidrácidos, os mais eletronegativos, com exceção do flúor, né, que ele é mais eletronegativo, eles são ácidos fortes. No caso, cloro, bromo e iodo são ácidos fortes. Ácidos fracos são os menos eletronegativos. No caso dos oxiácidos, são os ácidos que têm oxigênio, eu tenho outra forma também de calcular, que é só a subtração aqui de número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Então, vejamos aqui, se eu tenho o ácido brômico, eu tenho HBrO4, certo? Então, o número de oxigênio é 4, menos o número de hidrogênio, que é 1, o total aqui vai ser 3. Ou seja, esse ácido é considerado um ácido forte, assim como um ácido sulfúrico. Entre 2 e 3 é um ácido forte. A partir desse momento que eu tenho um valor igual a 1, esse ácido é considerado um ácido moderado. E um ácido fraco tem um valor igual a 0. Certo? Um oxigênio para um hidrogênio, 1 menos 1 igual a 0. Logo, é um ácido fraco. Quanto ao número dos elementos químicos, eles podem ser classificados entre binários, ternários e quaternários. É só a quantidade de elementos que eu tenho. Aqui eu tenho um hidrogênio e um cloro. Aqui eu tenho hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Quaternário, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Certo? 4 elementos, quaternário. 3 elementos, esse é ternário, e 2 elementos, binário. A volatilidade também interfere na acidez. Então, a maioria dos oxiácidos, eles têm o ponto de ebulição acima, maior que 100 graus Celsius. E os voláteis, eles têm ponto de ebulição menor que 100 graus Celsius. A estabilidade, alguns desses ácidos eles são facilmente degradáveis, assim como o ácido carbônico, que é o ácido presente no refrigerante da gente. Quando você abre o refrigerante, as bolinhas começam a sair. Esse é o ácido carbônico liberando o gás carbônico, por conta da diferença de pressão e temperatura do recipiente. Então, alguns ácidos que a gente conhece, o ácido fluorídrico é o ácido que é usado para poder escrever aqui, né, no vidro dos carros. O ácido clorídrico é o que está presente no suco gástrico, que faz a digestão dos nossos alimentos. Ácido sulfídrico é o que tem o cheiro de podre, que os gambás se lançam para se defender. Ácido carbônico, qualquer bebida gaseificada tem ácido carbônico. O ácido acético é o principal ingrediente do vinagre que a gente consome na salada, certo? E tem algumas outras funções aí importantes. O ácido desoxirribonucleico é o ácido que constitui nosso DNA. O acetilsalicílico é usado como analgésico, anti-inflamatório. Ácido nítrico é usado também para explosivos, mas também para medicamento. Certo? Ácido carbônico, bebida gaseificada, ácido acético, vinagre.
ácido clorídrico é do estômago, o cítrico presente nas frutas, o cianídrico ele é usado tanto para materiais de polímeros, né, fazer polímeros, tanto também está presente na mandioca, na folha da mandioca, ali, um ácido extremamente tóxico. O ácido sulfúrico é utilizado em baterias de carro, também na produção de papel, tinta, plástico, etc. O fluorídrico para marcar vidro, né, altamente corrosivo à pele. Repetições aqui, né? A gente já falou. O ácido clorídrico também é usado para limpar, né, fazer a limpeza de superfícies. O ácido sulfídrico, que eu falei do iodazinho, cianídrico presente nas folhas de mandioca. E na próxima aula a gente continua aqui falando sobre bases, certo? Então, gente, continuando a nossa aula falando sobre funções inorgânicas, a gente vai falar aqui sobre bases. E pelo conceito de base, de Arrhenius, as bases são as substâncias que liberam OH- em solução, certo? E, portanto, elas são formadas através da dissociação do cátion e do óleo dessa substância. Essas substâncias, a propriedade das bases aqui, as bases também conduzem eletricidade e reagem com os ácidos para formar sais e água. A mesma situação que a gente viu na questão anterior, né? Os ácidos é uma reação de neutralização. De acordo com a escala de pH, a gente tem algumas substâncias aqui que elas estão acima do pH 7, certo? Todas essas aqui são consideradas substâncias básicas. Então, a gente tem acima de 7, que é o pH neutro, a gente tem o ovo, que tem 8,5 o pH, sabão em pó, sabão líquido, né? Detergentes, produtos de limpeza, soda cáustica, todas as substâncias elas têm pH básico. E como é que se dá a nomenclatura dessas substâncias? A gente sempre utiliza na frente do nome dessa base o termo hidróxido, que é justamente referente ao OH-. Hidróxido é o OH- que está presente nas bases. Então, toda base tem OH-, a gente chama hidróxido de o elemento químico. Se esse elemento químico ele não tem uma variação de número de oxidação, como é o exemplo dos grupos da primeira família do tabela periódica, os alcalinos terrosos, tem sempre um número de oxidação fixo. Então, a gente só coloca o nome do elemento. Por exemplo, hidróxido de sódio, a gente sabe que vai ser sempre Na+, certo? A mesma regreta borboleta. Na+, OH-. Esse 1 desce para cá, esse 1 desce para cá. Como não tem necessidade de a gente desenhar o número 1, então, justamente assim, certo? No caso do cálcio, que é da família 2A, ele tem tendência a formar um cátion 2 vezes positivo. Então, a gente, na regra do borboleta, tem aqui, ó, Ca2+, OH-, certo? Esse 2 desce para cá, esse 1 desce para cá. Então, fica CaOH2. Mas o problema de colocar OH e o 2 assim é que dá a emoção que só tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E, na verdade, eu tenho tudo isso junto multiplicado por 2, certo? Então, a gente costuma colocar entre parênteses para especificar que eu tenho 2 OH. Beleza? E assim por diante. O alumínio tem NOx fixo também, só que mais 3. Logo, a representação desse elemento vai ser, dessa substância vai ser OLAlOH3. No caso do ferro, que tem NOx variável, a gente tem 2 maneiras de escrever o nome dessa substância. No caso do ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então, a gente tem a forma de escrever diferente e o nome dessa substância, a gente pode colocar hidróxido de ferro
e colocar entre parênteses ou em algarismo romano o número 2, ou o número 3, especificando o número de oxidação. Ou a gente pode usar aquela nomenclatura que a gente usou para os ácidos. Lembra que o maior número de oxidação, a maior quantidade de oxigênio, era sempre ico. E quando eu perdi oxigênio, ficava oso. Então, o maior número de oxidação, ico, o menor, oso. Mesma coisa para o chumbo, para o níquel, cobalto, cobre e mercúrio. Cada um vai apresentar dois números de oxidação. O maior número de oxidação é sempre ico, o menor é sempre oso. Vamos ver o exemplo? Deixa eu apagar aqui a tela toda. Então, o exemplo aqui do chumbo. Eu tenho Pb, se esse é 2+, eu preciso de 2OH-. E o outro, PbOH4, certo? Então, eu tenho o hidróxido de chumbo 2 e o hidróxido de chumbo 4. Ou, se vocês preferirem, hidróxido túmblico. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Assim, plúmbico ou plumboso, certo? Hidróxido plumboso, hidróxido plúmbico. Cada um terminando com oso ou ico, dependendo do número de oxidação. A mesma coisa para todos os outros elementos aí que a gente citou. As bases elas também vão reagir com indicadores de ácido base, dando uma coloração diferenciada. Novamente, a mesma escala, as mesmas substâncias. Então, todo mundo que está desse lado da escala, acima de 7, pH7, é uma base, certo? E essa vai ser a coloração de cada substância. Então, dependendo do indicador de ácido base, tem uma escala de cores também diferente. É por isso que esse aqui vai especificar que a fenolftaleína com base fica vermelha, o tornassol é azul, a laranjada de metila é amarelo, e os demais aqui também. Cada um vai ter um tom de cor especificando o pH daquela substância. As bases mais importantes que a gente conhece são essas aqui. O hidróxido de sódio foi usado para fabricar sabão, assim como o hidróxido de potássio. O hidróxido de cálcio está presente na pintura, né, de cal, a caiação, que o pessoal usa aí. Soldados pintam um asfalto ali, meio frio. Hidróxido de magnésio, utilizado para farmacologia, para aliviar a prisão do ventre, da laxante, conhecido também como leite de magnésio. Quanto à solubilidade, a gente pode classificar essas substâncias de acordo com o grupo a que ela pertence, na tabela periódica. Então, os que são totalmente solúveis são os grupos da família 1A, que são os alcalinos, e também aí uma exceção, que é o hidróxido de amônio. Parcialmente solúveis da família dos alcalinos terrosos, e os insolúveis são os demais hidróxidos, certo? Quanto à dissociação, a gente pode ter o dibásico ou monobásico, certo? Se eu tenho um hidróxido para ser liberado, ele é um monobásico. Se tiver 2 hidróxidos para ser liberado, é um dibásico. A solubilidade está aqui, a escala bonitinha, para vocês lembrarem. Isso que eu acabei de falar, no processo de dissociação, um ou mais hidróxidos, monobásico e básico, outros também ali presentes. Aqui tem outros exemplos de tribase tetrabase, solubilidade novamente, processo de solubilidade, e a força da base. A força da base está diretamente ligada com a facilidade que eu tenho de dissolver essa base.
ou seja, uma solubilidade. Então, os metais do grupo 1A, eles são considerados grupos com bases fortes. Do grupo 2 ou 2A, são moderados, fortes também, e as bases fracas são as demais bases. Bases conhecidas, está aí o hidróxido de sódio, o soda cáustica, usado para fazer sabão, em contato com o terceirinho faz sabão, né? Mas é extremamente corrosivo, tem que ter muito cuidado para trabalhar com ele. É usado também para desentupias, etc. Né? O hidróxido de cálcio, água hidratada, usado para fazer cultura, caiação, entre outras utilidades aí na Constituição. O hidróxido de amônio, na verdade, é uma junção entre amônia e água. Né? Como a amônia é uma substância gasosa, a gente não tem como armazenar, perigoso, né? Armazenar uma gasosa. Então, a gente faz uma solução, uma mistura com água e forma assim hidróxido de amônio, que é utilizado para fazer outros sais de amônio, inclusive fertilizantes e explosivos também. O hidróxido de magnésio, ou leite de magnésio, ele é pouco solúvel, então a gente vê uma suspensão, né, em água, característica leitosa, e ele é utilizado como um antiácido também, porque ele neutraliza o excesso de ácido clorídrico, presente no suco gástrico. Então, é uma reação de neutralização, uma base misturando com o ácido do nosso estômago. A banana verde também é um exemplo de adstringência, que a gente fala na característica das bases, né? A gente come banana verde, tem aquela sensação esquisita na boca, meio amarrada, meio travada. E aí vamos continuar nossa aula resolvendo exercícios aí referente ao conteúdo de ácidos e bases. Primeira questão. A ortiga é um nome genérico para diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas por pelos finos, aos quais liberam ácido fórmico, esse ácido bonitinho aqui, que tem contato com a pele, produz uma irritação. E os produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Primeira coisa, observaçãozinha sobre esse ácido, ele tem esse nome justamente por conta da formiga. Quem já botou um emoji de formiga sabe que irrita, né, a coceirinha, é justamente esse ácido presente na mandíbula da formiga que causa essa irritação, é o ácido fórmico. Por isso, foi dado esse nome para o ácido em função da formiga. Enfim, é um ácido, ele libera H+, em solução, né? E para a gente neutralizar essa reação de irritação, a gente precisa utilizar uma base, certo? Lembra que a neutralização é um ácido mais uma base, formando sal e água. Então, dessas substâncias aqui, qual seria o mais indicado? O vinagre não, porque ele também é um ácido com ácido só vai aumentar a irritação. Sal de cozinha não tem nenhum efeito, é um sal, né? Um sal neutro, e não vai ter reação nenhuma com o meu ácido. O óleo também não vai ter contato nenhum para ajudar, na verdade ele pode até piorar a situação, porque também é um ácido graxo, certo? Uma cadeia grande de carbono, e na ponta tem um ácido graxo. A coalhada, o leite azedo, também é um composto ácido. E o leite de magnésia, para quem não lembra, a gente falou que o leite de magnésia que é uma substância básica, certo? Possui hidroxila na sua formação, na sua constituição, e, portanto, neutraliza o excesso de ácido que eu tenho aqui no ácido fórmico, certo? Então, a solução mais indicada seria usar leite de magnésia para parar a irritação ali dessa substância. Se você não tem nenhuma dessas alternativas, pode usar um sabão, que também teria o mesmo efeito, certo? Próxima questão, sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde. Que substância a seguir teria o sabor adstringente? Novamente, a gente tem as características de ácido e base em questão.
Lembra que ácido tem sempre H+, e base tem OH-, certo? Então, a gente já vai por essas características. A gente pode eliminar a letra A, porque ela tem um ácido, certo? Hidrogênio ligado ao oxigênio é ácido. Isso aqui é um sal, não tem interferência nenhuma aqui, né? Não tem relação nenhuma com a astringência. Uma base aqui, que é o hidróxido de alumínio, né? Tem OH e uma base. Isso aqui é açúcar. Nunca também teremos efeito. Também não tem OH ali presente para ser dissociado. E, novamente, um ácido também. Então, a única substância que teria sabor de astringência seria a letra C, que é o hidróxido de alumínio. Por que eu não coloquei o número 3 aqui? Porque o alumínio ele tem um NOx fixo, que é Al3+. Então, ele não varia o número de oxidação, só coloco hidróxido de alumínio. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas, ou propriedades básicas, né? Alcalino tem a ver com basicidade. O detergente e o vinagre. O vinagre eu sei que não é, porque é uma mistura de ácido acético, certo? O detergente ele tem uma propriedade básica. Todos os produtos de limpeza eles têm essa propriedade básica, certo, gente? Sabão, sabonete, sabão líquido, produtos de limpeza do chão, veja, todas as substâncias são básicas. Então, esse aqui é base, mas o outro é ácido, né? Pode ser. Sal, já propriamente diz que é sal, não é base, certo? Então, exclui esse também. A coalhada não pode ser, que é ácido. Leite de magnésia é básico. E sabão também é básico. Então, salva essa questão aí, que pode ser ela. Bicarbonato é um sal ácido, certo? A gente vai mais para frente a definição desse sal, mas por enquanto definir ele como sal, então não pode ser. Isso aqui é uma substância molecular, não tem nada a ver com ácido básico. Substância orgânica, inclusive. Tá? Coca-Cola é uma substância ácida, né? Bastante ácido, Coca-Cola. Ácido fosfórico, inclusive, e ácido carbônico, que é o gás carbônico do refrigerante. E água de cal é uma base, é a cal viva, é hidróxido de cálcio misturado com água. Então é uma base. Sendo que ele fala que os dois produtos caseiros com a mesma propriedade alcalina. Então seria a letra C, onde o leite de magnésio e sabão tem propriedades alcalinas, com duas bases que a gente encontra no nosso dia a dia. O ácido que é classificado como oxiácido de ácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes é. Então vamos lá. Vamos eliminar por partes. Primeiro, oxiácido. Oxiácidos são os elementos, os ácidos que têm oxigênio na sua forma. Então qual era a forma? Era HXeOY, certo? Todos eles têm essa característica. Os que não têm, ácido sulfídrico não tem oxigênio, ácido cianídrico também não tem essa estrutura. Os outros demais têm oxigênio e hidrogênio na sua forma. Agora vamos para a segunda parte. Eles são diácidos, ou seja, eles liberam 2 ácidos em solução. Então, a gente tem que ter 2 hidrogênios disponíveis. Se esse cara só tem um hidrogênio, como é que ele vai liberar 2 ácidos aqui? Então, também não pode ser esse aqui, certo? Então, fica aí só 2 alternativas para a gente. E, para finalizar, formado por 3 elementos químicos diferentes: hidrogênio, fósforo e oxigênio. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Beleza. Ambos têm a mesma quantidade aí de elementos químicos. O que vai diferenciar é a estrutura que eles dois vão ter, certo? Nesse caso aqui, eu tenho o ácido sulfídrico,
desculpa, sulfuroso, certo? Ácido sulfúrico é esse carinha aqui. Certo? Esse aqui tem essa estrutura. Logo, 2 hidrogênios ácidos. A ativa correta seria ácido sulfuroso. Vinagre tem caráter ácido, pois nele encontramos predominantemente o ácido sulfúrico, ácido acético, carbono, nítrico ou sulfônico. O ácido do vinagre é o ácido acético. Muitas vezes você pode encontrar no vinagre escrito aceto, certo? O aceto tem relação com o acético, que é justamente a substância que deu origem ao nome desse ácido. Né? Então, a ativa correta é ácido acético. Aqui tem algumas formas para a gente descrever, não vou descrever todas, mas aí vai algumas formas. Escreva a forma dos seguintes ácidos. Ácido clorídrico, lembra do hídrico, olha só. Hídrico, hídrico. Esse aqui não, esse não é hídrico. Mas esses dois aí tem hídrico em sua estrutura. Então, como é que eu vou dizer o nome dessa substância? Como é que eu vou desenhar, né? Hidrogênio e cloro. Hídrico, certo? Tem hidrogênio e o elemento que estou falando, sulfídrico, enxofre e hidrogênio. Só que nesse caso, o enxofre é 2 menos. Então, ele precisa de 2 hidrogênios para formar a substância. Ácido sulfúrico, nítrico, fosfórico e carbônico, a gente vai pelaquela série de não como bolo claro, só pão sírio. Aí depois fica hidrogênio para todo mundo. Vou acabar fazendo demais aqui. Oxigênio para todo mundo, que todos são oxiácidos. E o que vai variar, professor? Eu vou colocar completamente diferente para vocês terem noção. Lembra aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 3 e 3 vezes o número 4. Então, ácido sulfúrico é esse cara aqui. Ácido sulfúrico. Ácido nítrico é esse cara aqui. Ácido nítrico. Fosfórico, o de fósforo. E o ácido carbônico com carbono. Certo? Certo, gente? Foi ácido carbônico. Tudo certinho. Beleza? É por isso que eu falei para vocês decorarem essa sequência aí, porque a gente vai usar ela para tudo. Deu o nome dos seguintes ácidos. A gente já deu o nome de alguns, né? Esse aqui, esses dois são ácidos. Esses dois não, na verdade, só o primeiro. Esse aqui é um ácido hidrácido, então é só ácido bromo e hídrico no final. Bromídrico. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico. E esse ácido aqui, para quem não lembra, a gente fez o HNO3. Esse era o ácido nítrico da primeira série. A segunda série, quando ele perde o oxigênio, que é o HNO2, a gente só troca o I por outro. Então fica ácido nitroso. Beleza? Tem associar a coluna. Hidrácido monoácido e forte. Ele é um hidrácido e é forte. A gente tem quantos hidrácidos aqui? Tem 2. Esse cara é um hidrácido e esse cara é um hidrácido. Sendo que o mais eletronegativo é o iodo, logo o iodo é a letra A. O segundo aqui
ele é um diácido, tem 2 hidrogênios, mas é um ácido fraco, é o número 5. Depois a gente tem 3 oxiácidos, todos com oxigênio, só que vai diferenciar aqui a quantidade de ácido que ele libera. Um é mono, di e mono. Quem são monoácidos? O único... tem o 3 e o 4 são monoácidos, só tem um hidrogênio liberado. Só que um é ácido forte e o outro é um ácido semiforte. Como é que a gente vê isso? HNO2 e HClO4. Então, é o número de oxigênio, que é 2, menos o número de hidrogênio, 1. Logo, isso aqui é igual a 1. E esse aqui, 4 menos 1, que é igual a 3. Então, tem um monoácido forte e um semiforte ou moderado. Certo? Então, esse aqui é o moderado e esse aqui é o forte. Sobra somente aqui o ácido, o oxiácido de ácido, tem 2 hidrogênios e é um ácido forte. Certo? Próxima questão. Agora a gente usa o grau de ionização como referência. Lembra que eu falei? Então, aqui a gente tem 8%, 92%, 0,008%, 61, 27. Qual seria a ordem de acidez aqui? Indique a ordem crescente da força dos ácidos. O mais fraco seria o que tem o menor número de ionização, seria HCl. Logo depois vem H3PO4. Opa, desculpa. Tem um outro lá que é 8%. Quem é 8%? É o HF. Aí sim, agora vem 27, que é o H3PO4. Depois, 27 vem o 61, que é o H2SO4, ácido sulfúrico. E por último, tem o ácido clorídrico, que é o mais forte, que é 92%. Beleza? Tem mais algumas questões aí sobre base. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês tentarem também. E na próxima aula a gente continua respondendo e também falando sobre outras funções importantes aí das funções inorgânicas, que são os sais e os óxidos. Beleza? Até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal.